Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa podcast Ecos do Tempo. Eu me chamo Luísa Silva, sou a host desse programa, que é um projeto da JCI São Bento do Sul e que vem falar muito sobre patrimônio histórico das mais diversas áreas, com os mais diversos profissionais e especialistas. Hoje nós vamos conversar com o Raul Walter da Luz. E o nosso tema, com a conversa com o Walter, é sobre tecnologias da atualidade em favor da restauração de bens tombados. Raul, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá? É um prazer aqui conversar contigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né, nessa noite fria, mas que a gente vai conseguir aquecer aqui um pouco com o nosso bate-papo. Raul, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para nós, né, o seu currículo, a sua formação acadêmica, a sua experiência, enfim, e também respondesse já a primeira pergunta, como que foi essa sua conexão com o tema patrimônio? Boa noite, Luísa, boa noite a todos, né? Em especial a São Bento, pessoal daí. Deve estar mais frio por aí que aqui em Joinville, Sim. mas vamos lá. Eu, na realidade, eu trabalho já com patrimônio, é quase que uma coisa nata, porque eu sou filho de um arquiteto também, Edgar Bittencourt da Luz, que é o primeiro profissional a trabalhar com restauração no Rio Grande do Sul. Ele começou em 1974. E eu comecei bem cedo também nessa área, já com 14 anos, comecei a ajudar ele no escritório, trabalhava com as arquitetas dele, né? Não diretamente com meu pai, mas com essa equipe, aprendi a já ser desenhista copista, isso bem antes do computador, então eu comecei com as técnicas mais antigas, né, analógicas, e durante esse período a gente trabalhou muito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, né, com obras muito importantes por lá, Teatro São Pedro, Prefeitura, Teatro eh, Palácio Piratini. Então, a gente teve eu tenho uma formação que eu só tenho a agradecer ela por ter essa oportunidade, né? Então, depois fiz a faculdade também de arquitetura, né? Trabalhamos sempre além de projetos, com obras, né? Obras de restauração, através de licitação, também fazer obras hospitalares e outras, mas basicamente nosso carro-chefe sempre foi a restauração de prédios históricos no estado do Rio Grande do Sul. Em 2006 eu vim para Joinville, me mudei para Joinville, né? E comecei a atuar aqui. Como eu cheguei como um profissional autônomo, eu fui convidado a trabalhar na Fundação Cultural de Joinville, Uhum. no cargo de coordenador do patrimônio cultural. Então, eu fui para o outro lado do balcão, vamos dizer, eu era um profissional autônomo, a gente tinha um profissional empresa e íamos trabalhar no setor público. Nessa oportunidade, a gente conseguiu organizar todo esse setor e, inclusive, fazer a lei do PCJ, do Inventário do Patrimônio Cultural em Joinville, né? É uma lei que foi muito moderna para a época, trabalhando com o Estatuto da Cidade, benefícios proprietários e várias, várias novidades que a gente trouxe. Levamos o que torno de 5 ou 6 anos para aprovar a lei, porque a questão do patrimônio sempre tem muita resistência, né? Sim. Mas a gente conseguiu. Então, também trabalhei aqui com obras importantes, a Rua das Palmeiras, a Estação da Memória, que seria a estação ferroviária, o Museu de Arte Joinville. E depois de 10 anos no setor público, eu passei a trabalhar por conta, aqui em Joinville. Eu ainda continuo atuando fora de Joinville, para outras cidades, com projetos, com obras, né? Mas tem uma formação bem ampla na questão de patrimônio cultural, tanto quanto a legislação, né, quanto a obras, quanto a projeto, as leis de incentivo, o Sistema Municipal de Cultura também a gente implantou aqui em Joinville. Uhum. Nossa, é uma carreira realmente extensa, né? E contribuindo para dois estados diretamente aí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Raul, já pegando essa tua linha do tempo que você comentou que, né, desde os 14 anos aí já vem atuando nessa área, que pegou muito, né, da prática manual ainda nessa questão da arquitetura.
E conectando muito com o nosso tema que traz a tecnologia, né, em favor da restauração, em favor dessas mudanças, como você falou, às vezes, mudança de lei demora 5, 6 anos, é tudo muito moroso, né. Explica pra gente, nessa tua trajetória de vida, assim, como que a tecnologia, ela vem auxiliando essa questão de restauração, mas sem perder essa sensibilidade que a gente precisa ter, né, dessa questão da cultura, da história, mas agregando muito a tecnologia, porque não tem mais como a gente voltar ao passado, né, daqui para frente a gente só tem que integrar mais ainda essas tecnologias, mas qual que é o cuidado que os profissionais precisam ter em relação a isso? Eu acho que sempre vem a somar a tecnologia, né? Ela só nos facilita o trabalho, ela traz novas maneiras de enfrentar velhos problemas, vamos dizer assim, né? E aqui em Joinville, a gente também começou muito cedo com a questão do escaneamento a laser, tá? Até porque eu conheci o engenheiro Maurício, né? E ele me apresentou um pessoal que trabalhava com topografia e já estava usando o escaneamento a laser, tá? Mas eles usavam mais como para Petrobras, para fazer uma série de medições de prédios já existentes, quando faziam as build, né, o controle de... E a gente trouxe isso também para o patrimônio, começou a fazer algumas experiências, e escaneamos a estação da memória, depois eles continuaram também fazendo demonstrações para eles mesmos aprender e foi muito importante porque a gente teve um sucesso muito grande com isso, sabe? Assim, tu tem uma informação com a nuvem de pontos, né, com o produto final, ou mesmo com a fotogrametria. A fotogrametria já existia antes com a câmera analógica, né? Mas a nuvem de pontos ela mostra deformações, né, inclinações de parede, abaloamento de coberturas, são, às vezes, mais difíceis de se ver Uhum, ou se medir analogicamente. Né? Então, eu acho muito positivo. Por outro lado, a gente ainda precisa daquele trabalho que a gente fazia antes, que é o levantamento manual. Né? Então, sim. quando tu vai para detalhes menores, uma fechadura, uma esquadria, a gente precisa ainda desse trabalho manual, né? Desse trabalho manual entendendo que é uma ferramenta, né? Porque o que importa também é, é a formação do técnico, né? O Uhum, técnico tem que saber ler o prédio, tem que entender aquela arquitetura, tem que entender como foi construído o edifício. Agora, sem dúvida, o escaneamento a laser, ou mesmo o software hoje que a gente já utiliza, né? Tipo Revit, Linha, assim, eles, eles têm uma leitura mais precisa, né? Eu trabalhei muito desenhando prédios, colocando, a gente cotava, media, né? uhum, Mas tu sempre trabalhava num plano. Com o escaneamento a laser, tu trabalha com volume integral, tu trabalha com a cobertura, tu faz, e é muito rápido também, né? O trabalho que a gente levava, vamos sim. dizer, 1, 2 meses fazendo, tu faz em um dia, 2, 3 dias, eles fazem a medição, e aí tem um período que eles trabalham no computador para limpar a nuvem e já vão gerar os cortes, Uhum, as plantas, né? Claro que depois ainda tem um trabalho do arquiteto de passar, ou de uma equipe, né, para passar sim. isso para uma leitura mais correta, né? Que bacana. É isso que eu queria que você até colocasse aqui pra gente, porque eu, por exemplo, sou da área do turismo, né? E a gente foca muito e fala também muito nessa questão da integração entre arquitetura e turismo, o que que o turismo pode se beneficiar de toda essa parte das construções históricas, né? Dessas restaurações. Então, de certa forma, nós e até o público que vai nos assistir aqui nos nossos episódios, também às vezes não tem um conhecimento muito aprofundado. Então, o que que um scanner ou essa fotogrametria, é isso, né? Ela vem. Fotogrametria. Isso. O que que traz de benefício, né, para um leigo entender, né? Por que que né, um arquiteto, um especialista na área, traz essa tecnologia para auxiliar? Você comentou aí até da questão de diminuição do tempo, né? Facilidade em acessar, às vezes, alguma informação que manualmente não conseguiria, porém
é uma junção entre a tecnologia e o manual. Ainda o profissional precisa estar habilitado por trás disso, certo? Sem dúvida. Um outro benefício que eu considero é que tu tem um tu vai armazenar essa informação, né? Porque é uma informação Uhum, mais complexa, bem mais ampla, né? Tu vai ter ela digital. uhum, E claro que tem ainda toda essa questão de como armazenar as informações digitais, etc, etc. Mas tu não tem ela muitas vezes, quando a gente faz um trabalho de restauro, uma das coisas que a gente faz é buscar os arquivos históricos, né, as fotos históricas, as plantas históricas, uhum, e nesse momento a gente vê que eles estão, dependendo do arquivo, dependendo da equipe, muitas vezes eles estão já em estado de avançado, com patologia, o papel e tal, né? Então, é um salvamento, uma salvaguarda muito importante dessas informações também, tá? uhum, É, eu considero assim, e outra questão, como tu tem esse mapeamento em volume, com muita informação, se houver um dano, um incêndio, né, como houve no Museu Nacional lá no Rio de uhum, Janeiro, tu tem como reconstruir, tu tem informações suficientes para salvar esse bem de novo, sabe? sim. Isso é muito importante. Ou mesmo uma igreja que tem uma pintura no seu forro, aquela pintura artística, barroco, tu não consegue desenhar aquilo. Então, Uhum, o scanner consegue mapear esses volumes, é o que nós temos mais perto. E ele também tu pode alterar a malha deles, né? Tu pode diminuir a malha para informações de quase de 1 centímetro, né? uhum. Então, tu consegue entender esses volumes, tu consegue reconstituir depois esses volumes, né? Muito Isso eu interessante. acho muito importante. Uhum. E Raul, a gente, né, claro, está falando aqui dos benefícios dessa integração entre tecnologia e a parte manual, mas na tua opinião, existe algum cuidado que deva se ter ainda no uso dessa tecnologia, de não só confiar nela, mas também ter essa parte do olhar profissional? Porque a gente falou bastante dos benefícios, né? Mas na tua opinião e na tua carreira, você já viu algo ruim que aconteceu por confiar tanto ou por só deixar a tecnologia atuar? É que essa tecnologia, responde a uma etapa dos projetos de restauração, que seria o levantamento métrico do bem, Uhum, né? Então, de vez de fazer uma medição manual, tu vai fazer uma medição mais precisa, digital, em volume, né? Em 3 dimensões, vamos dizer. entendi. Mas todo o processo que vem a seguir depende da tua equipe. O projeto de restauração é um projeto que necessita de uma equipe qualificada, tanto do técnico quanto da mão de obra, Uhum, sabe? Então, tu continua também se avançou muito nas questões de obra, né? Hoje tu tem elevações com guinchos ou quase que andaimes, né, móveis, que te facilita muito as questões de obra ou em altura, etc, etc. Mas ela corresponde a uma etapa do projeto e a questão, como eu falei anteriormente, maior é que ela guarda já em uhum, volume, em 3D, como o prédio era. Sabe? Isso é importante. Então, mas na restauração, a gente, assim, Luiz, tem umas coisas que a gente não se dá conta, mas se dá conta quando está fazendo a obra. uhum. Hoje, encontrar um vidraceiro que bote massa no vidro já é uma coisa muito difícil, Sim. sabe? Hoje se trabalha com vidro temperado. Então, essa mão de obra e saber fazer, e aí que entra a questão imaterial também, porque a questão Uhum, imaterial entra na obra, já se tem dificuldade. Já se tem dificuldade de fazer uma esquadria antiga. Os marceneiros hoje praticamente trabalham com. A gente trabalha com esquadrias de alumínio, esquadrias de plástico, né, perfil plástico. Então, o saber fazer a obra de restauro precisa que o técnico, o profissional, conheça e saiba fazer uhum, as técnicas antigas. Tá? Por exemplo,
eu vou fazer um reboco, a gente não usa cimento em muitas obras. Cimento é uma coisa nova, ela entrou aí por 1907 aqui em Joinville. Então, a maioria das argamassas de assentamentos a gente faz com argamassa de cal e areia. Praticamente ninguém mais sabe fazer esse processo. Então, tu tem que treinar a tua mão de Uhum. obra. Isso é um exemplo, né? Sim. É muito bacana, Raul, essa comparação que você fez, porque acredito que também seja uma oportunidade de profissionais irem para esse saber fazer que está tão escasso, porque a gente não, né, tomara que não, mas essa questão do restauro, dessa parte mais de patrimônio dos edifícios, ela daqui para frente está tendo um olhar um pouco maior também, né? As pessoas parece que estão ampliando a sua consciência em relação à preservação do patrimônio. E a mão de obra, né, especializada nessas questões mais antigas, como você falou, né, que o cimento, de certa forma, ele é novo, mas tem muitos imóveis aí que não usam, né, esses materiais mais novos, como você bem comentou. Então, até é uma oportunidade do pessoal começar a olhar para esse saber fazer e se especializar, né, nessas partes um pouco mais antigas, que ainda, como você falou, além de fazer a obra, você precisa treinar a equipe para que ela consiga te entregar um bom trabalho. Sem dúvida. É uma oportunidade também de treinar as equipes para restaurar. Então, tu precisa ensinar o carpinteiro a técnicas antigas. Pega uma casa em Chaimel, né? Ela tem um modo construtivo completamente próprio, né? Ela veio com a imigração europeia, né? Então, também é outro caso. Tu tem que ensinar os encaixes. As madeiras não são retangulares, são quadradas. Não existe no comércio, tem que mandar fazer. A telha que é utilizada é uma telha que praticamente tem só um fabricante no estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul não se acha mais a telha Olha só. plana germânica, sabe? Então, é bem complexo Uhum, a questão do restauro, né? uhum. E voltando um pouquinho nessas ferramentas que você comentou anteriormente ali do scanner, né? Da fotogrametria. Consegui falar essa palavra agora mais rapidinho. Beleza. Você comentou que isso faz parte de uma parte da obra, né? Agora, pensando aqui nessa questão de tecnologias com inteligência artificial, né? Com a questão das realidades aumentadas, né? Que já é praticamente um produto final, né? A realidade aumentada, a gente utiliza isso muito no turismo também, quando você escaneia um QR Code e você tem lá, né, alguém, um guia de turismo virtual falando para você a história daquele bem, né? Então, isso já é um produto final. Como que você percebe, se você tem algum exemplo muito prático que você vivenciou, que você conhece, de alguma realidade aumentada que seja bacana de a gente falar aqui? Olha, eu tenho, como eu falei, eu trabalhei um tempo na Fundação Cultural, né? E a gente vê a evolução disso. Hoje, o QR Code está presente nos museus, né? Uhum, Essas informações estão disponíveis digitais. A gente teve o exemplo também da Catedral de Notre Dame, né? Que através do Instagram a gente pôde acompanhar todo o processo de restauração. Eu mesmo, como arquiteto, acompanhei, admirando e entendendo os processos que ocorrem por lá, uhum, principalmente o trabalho de pedra, né? As esculturas, a retomada o corte da pedra, como era feito, como é que eles fizeram de novo aquelas gárgulas, né? Então, é, é, é muito importante esse avanço. As novas gerações têm uma facilidade de informação enorme, né? É, eu acho muito válido, eu acho bem válido, e não compete com um bom profissional, porque essa questão da criatividade, a, a restauração, ela também exige, vamos dizer, eu considero que é o topo assim, do saber construir. Quem restaura, geralmente, ele tem um conhecimento muito grande. E as obras de restauro nos pedem, muitas vezes, soluções extremamente criativas, porque tu não tem essas informações disponíveis. Tu vai ter que criar uma maneira de resolver um problema. Sabe? Esse é um dos desafios que ocorre muito nos trabalhos de restauração. uhum.
E para a gente continuar aqui, como você falou né, de Notre Dame, a gente fala muito dos museus, dos centros culturais, que é onde mais tem essa presença dessa realidade aumentada. Acredito que a gente pode incluir nesse exemplo aqui também, não de realidade aumentada, mas em Joinville tem o Walking Tour, né, que você escaneia um QR Code e você passa por vários atrativos, vários patrimônios, né, da cidade de Joinville, escutando um guia falando sobre aquilo, Sim, né? Você não tem a realidade aumentada, mas você tem um áudio onde você leu isso pelo QR Code. Então, é uma forma de dar mais acesso, né, a essas informações para pessoas que talvez não teriam a chance de contratar um guia ou nem puderam imaginar que isso poderia ser acessível a elas também. Você acredita que essa forma também é uma forma de democratizar um pouco mais essa informação, de conseguir levar um pouco mais dessa educação patrimonial para as pessoas? sim, eu considero muito importante isso, até porque hoje, para tu ter um agente disponível, né, é um pouco complicado, né? Então, vai ficar uma pessoa lá de plantão, não sabe? Então, isso traz um acesso ao conhecimento, à informação bem importante, sabe? Eu acho muito válido, eu vejo, e as novas gerações têm muita facilidade com Uhum, isso, né? uhum, Eles até praticamente nos ensinam, muitas vezes, como utilizar essas informações. E nós estamos desenvolvendo agora um projeto também para os fóruns da Caieira, né? Que a gente vai nas escolas, tá? Vamos fazer uma pequena musealização de um espaço ao ar livre, né? É onde se fabricava o cal, através da queima do sambaquis. E a gente primeiro vai conversar com as escolas, com as crianças, né? Com os adolescentes, para entender as demandas deles uhum, hoje. Então, o público-alvo realmente principalmente nas questões de preservação cultural, a gente sabe que as novas gerações são quem pode salvar, de fato, e entender o valor do patrimônio cultural. A gente tem muita dificuldade, principalmente pela questão do valor da edificação, do imóvel, né? Então, para uhum, as gerações que estão hoje vamos dizer, no poder, fica bem mais difícil de se uhum. entender os valores, né? Esses valores são para as próximas gerações, esses valores vão contar a nossa história, são muito importantes, né? Esse acesso digital eu considero fundamental e porque a nova geração ela vive isso, ela sabe como utilizar essas ferramentas, né? E, Raul, conta pra gente um pouquinho sobre essa questão, desse desenho de observação que você pratica, né? Desenho urbano, Urban Sketchers, é isso? Essa questão porque é um movimento internacional, sabe? Uhum, Então, eles é um desenho de observação urbana. Então, algumas cidades têm grupos, são grupos grandes. Ocorreu agora no final de semana passada, a gente foi em Curitiba, um encontro regional sul-brasileiro, sabe? Onde tinha em torno de 170 pessoas. E como funciona? Eles uma vez por semana, né? Nesse caso foi um atrás do outro, né? Aproveitou todo o feriado, 2 vezes por dia, mas normalmente uma vez por semana, onde se reúnem, geralmente também com patrimônio cultural, né? Determina a prefeitura, uhum, um prédio que é escolhido, e pessoas de todas a capacitação no desenho, a pessoa vai criança, vai com desenhos profissionais, desenho amador, é bem democrático uhum, e bem interessante, sabe? E no final se faz uma exposição, a gente coloca todos os desenhos no chão, faz fotografia, e existe também, né, toda uma articulação com as pessoas envolvidas, sabe? Eu tenho feito isso em Joinville. Em Joinville a gente consegue progredir muito o grupo, porque a gente consegue marcar uma vez a cada mês, e uhum. já é muito, vai 3, 4, 5 pessoas, sabe? A gente não consegue, mas eu vou todos os fins de semana, eu estou quase que um artista de rua, assim, sabe? Então, é uma maneira que eu tenho de registrar o Uhum, patrimônio, sabe? A
questão da paisagem cultural, isso quando começou a se falar em paisagem cultural, a gente já se falava, é o lugar onde as pessoas mais fotográficas, onde tem trabalhos artísticos, Uhum. né? Então, eu comecei a usar o meu trabalho como se fosse um salvamento também do Sim. patrimônio cultural. Eu tenho setores da cidade que eu desenhei antes da demolição, então eu tenho um registro de como era, sabe? E depois comecei a trabalhar com aquarela, então isso é uma prática bem Uhum. bacana. E também tenho utilizado em contrapartida, sabe? A gente fez um trabalho que também foi com uma verba de incentivo à cultura, e uma das contrapartidas, a gente convidou foi uma professora de artes com a gurizadinha lá da quinta série, né? Nós compramos material de desenho, entregamos para eles num prédio histórico tombado, um prédio que ainda tinha escravos, né? Um Uhum. antigo engenho, uma coisa muito excepcional no patrimônio cultural, que seria um engenho de cana-de-açúcar, né? Fazia um melado, mas com escravo, só que o proprietário era João Gomes de Oliveira, né, um dos maiores escravagistas da região, né, de Santa Catarina, em Joinville, e com uma arquitetura teuto-brasileira, então é um engenho com arquitetura de imigração alemã, eu acho que é o único que existe. Nós levamos essa turma lá da quinta série e foi impressionante. Cada um pegava, um desenhava, tinha um tijolo escrito em alemão, daí tem uma das crianças lá só desenhou aquele tijolo, Uhum. sabe? E eles vão e acham perspectivas locais diferenciadas e gostaram tanto disso, sabe? E ao mesmo tempo que tu faz um desenho de observação, você está aprendendo muito, está observando o prédio, vendo a arquitetura do prédio, entendendo os diferenciais, sabe? O prédio também saiu da corda, tinha a data 1881, várias crianças desenharam, outros desenharam externamente. Uhum. E foi tão bacana que aí a nossa previsão era terminar aí. Aí eles nos exigiram que tivesse uma exposição também dos Olha só. trabalhos deles, sabe? E fizemos a exposição também, foi bem interessante. Foi muito, olha, eu aprendi muito com esse trabalho e vi um resultado muito bom Que na bacana. educação patrimonial. Que bacana. E, Raul, comenta só pra gente, assim, eu já ouvi falar por cima sobre a Urban Sketcher, mas como que funciona? Eu chego na frente, né, de um casarão, por exemplo, com uma folha em branco e com o meu olhar para esse casarão, eu desenho. É isso? É isso, é isso. Tem algumas regrinhas assim na realidade é mais que o prédio, é para registrar o espaço urbano. Então, não vai desenhar o prédio. Se tiver um gato, ali tu vai desenhar o gato, o prédio. Se tiver Hum, uma pessoa na frente, se tiver uma lixeira, se tiver um poste, sabe? Tu desenha, eles peçam que faça... tem umas pequenas uhum, normas, assim, mas que se desenhe o que está se observando, de fato, como está a tua cidade. Não só o bem ali, como se fosse uma coisa pasteurizada, vou uhum, tirar isso que eu não gosto. Não, o fio, as intervenções. Então, se busca desenhar a cidade naquele momento, se dá uma leitura de espaço-tempo também, sabe? uhum, Os automóveis, as pessoas passando. Mas é bem interessante, assim, tem gente que só desenha um trecho, uma janela, tem outras pessoas que desenham. Eu sempre desenhei, né? Como eu tive essa formação em arquitetura, antes do computador, a gente para apresentar nossos trabalhos, a gente tinha que saber desenho técnico, tinha que saber desenho à mão livre, fazer croquis, perspectiva, tudo desenhando mesmo, né? A colorir, usar aquarela. E eu, durante muito tempo, depois que saí da faculdade, chegou o computador, aí eu fui para o computador. uhum, Eu fiquei até então, uma vida inteira desenhando, sabe? Isso gera um cansaço. Daí eu resolvi parar um pouco, aí que eu descobri o Urban Sketcher, sabe? uhum. Então, ele te dá uma volta ao analógico e a gente tem um prazer com isso, sabe? Então, eu estou já desde 2014 fazendo desenhos na cidade, vou a outras cidades, também quero ir a São Bento, aí fazer um... Isso que eu ia te perguntar, se aqui já sabe se já aconteceu alguma oficina, algum workshop, enfim, algum momento desse em São Bento do Sul, porque eu acredito que vai ser bem interessante.
olha, tenho vontade de fazer. Nesse encontro lá, o pessoal de Porto Alegre também quer que eu vá lá. E eu tenho um diferencial. Eu tenho uma bicicleta que eu restaurei em 91 também, gosto de ter habilidades manuais, assim, até. Eu restaurei essa bicicleta, eu não tinha muito o que fazer, porque eu também sou um ciclista, tenho uma outra mountain bike, gosto muito. Essa região aqui, né, São Bento, Joinville, é maravilhoso, né, área rural. Tu vai no rio, tem água transparente, água quase praticamente potável. Então, mas eu peguei essa bicicleta e transformei ela num estúdio móvel, sabe? É o que eu faço em Joinville. Então, eu tiro o banco dela e boto uma peça e torno ela um cavalete. Uhum, E no bagageiro ficam as tintas, fica o papel. Então, eu saio na cidade e percorro a cidade e acho uma perspectiva interessante, um lugar que tem uma luz e sombra interessante. E ali já armo meu desço, faço, monto a bicicleta e faço a minha representação, a pintura. Geralmente eu busco os prédios históricos, eu gosto muito, né? uhum. Que bacana. E eu levei para Curitiba, o pessoal ficou assim, encantado com a bicicleta. Fez muito sucesso, mais do que o artista, sabe? Imagino, porque é uma forma diferente, né? As pessoas às vezes pensam que o artista vai chegar com uma maletinha, algumas caixas, né? E você chegar com uma bicicleta realmente é bem diferente. Muito Diferente. legal. O pessoal geralmente leva uma cadeira, uma prancheta, né? Uma cadeirinha essas de abrir, de acampamento, ou senta nos cantos lá. E eu com a bicicleta consigo ficar de pé, então eu gosto, eu prefiro, sabe? Tu fica mais solto para pincelar. Uhum. Muito bacana. É bem Olha, bacana. assim, né? Vou antecipar aqui, mas São Bento do Sul está totalmente à disposição, inclusive a JCI São Bento do Sul, para quem sabe a gente fazer, né, algum momento desse, porque vai ser bastante especial. Não, vamos ver se a gente forma um grupo, daí eu vou aí para inaugurar esse grupo, principalmente. Geralmente é o pessoal de arquitetura, de história, mas é todas. Assim, no sketch tem todas as pessoas e todas as idades também. Uhum, É bem democrático, bem amplo, mas as pessoas só precisam soltar um pouco, geralmente, como o desenho ficou uma coisa mais arcaica hoje, vamos dizer assim, né? sim, É, a pessoa fica um pouco envergonhada, né? E tal, mas é só vencer essa barreira, ninguém está lá para uhum, julgar a uhum, qualidade do desenho, mas é por esse momento de estar todos juntos fazendo a arte, né? sim, A arte é um momento importante, nos traz um alívio mental também, porque tu foca naquilo, tu esquece com todas as certeza. demais questões, né? E até a gente, né, tem o curso de arquitetura e urbanismo aqui em São Bento do Sul pela Univille, então daria até para movimentar um pouco dessa questão do curso também. E até engatando nesse tema que você falou, assim, da saúde mental, né? O nosso tema principal aqui é tecnologia, falamos muito no começo do nosso episódio aqui dos benefícios que a tecnologia trouxe, né? De mãos dadas com a arquitetura, se comentou muito do avanço, né? E de técnicas e principalmente economia de tempo. Mas a gente sabe que muita informação e muita tecnologia também, né? A nossa saúde mental está muitas vezes gritando por conta disso. Então, o analógico, ainda o manual, né? Essa questão que você falou, as pessoas ainda têm um pouquinho de vergonha de né, sentar, às vezes, na frente de um espaço e desenhar ele. Mas com certeza é necessário para que a gente volte um pouco, né, para o interior e a questão da contemplação, né? Porque acredito que hoje está muito difícil a gente conseguir contemplar as belezas que a gente tem, porque ou a gente só está olhando para baixo ou a gente está olhando no celular. A gente não tem É, mais essa visão, né, do que tem ao nosso redor. Então, acho que é bem bacana isso que você comentou. E se quiser trazer um pouquinho mais disso, né, dessa questão da arte, a gente falou muito sobre patrimônios também materiais, né? Mas o que a tecnologia, ela também consegue trazer de benefícios para os bens imateriais? e quanto à questão do bem material e o bem material, eu tenho lutado um pouco que houve até uma certa separação, né? Porque a primeira proteção ocorreu no bem material. E nesse momento se ignorava as questões imateriais, como eu tinha falado, elas estão sempre interligadas, corpo e mente, sabe? Então, Sim.
E agora está ocorrendo, de certa maneira, um pouco ao contrário, está se valorizando como só o imaterial tivesse valor e está Uhum. se abrindo mão de questões materiais, dizendo, não precisamos mais desse prédio porque a gente sabe como foi o imaterial dele. Então, é importante também unir essas duas questões, sabe? Ah, o imaterial, a gente é um salvamento que a gente precisa fazer imediato, sabe? Eu tenho estudado, por exemplo, como se colocar, como eu te falei, claro que eu trabalho uma questão mais prática de obras, né? Uhum. Mas quando a gente colocou a lei do IPCJ aqui do Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville, a gente já colocou toda a questão de salvamento do patrimônio imaterial, sabe? A gente regrou, mostrou como fazer, como, né? Toda essa questão foi atendida e hoje a gente já está começando a ter o registro das questões imateriais. Tá? Agora mesmo estou trabalhando, eu estou em contato e assinei hoje uma petição para a questão do patrimônio material, da bicicleta ser patrimônio material de Joinville. Tá? Uhum. Uma questão bem interessante, e Joinville tem essa tradição, né? Tem muita tradição, já foi conhecido como a cidade da bicicleta, mas estava um pouco esquecido. Então, vão tornar isso patrimônio material. O registro patrimônio material, acima das tecnologias, e claro que as tecnologias são importantes, corre contra o tempo, né? Porque a gente vai perdendo as informações. Eu busquei fazer o registro imaterial das pessoas que construíam e faziam enxaimel aqui em Joinville. Eu fiquei durante 10 anos que eu estava na prefeitura, cada vez que eu tinha uma informação, tem um carpinteiro que Uhum. construía lá e tal, eu chegava lá, o cara já tinha falecido. E eu não consegui, sabe? Eu nunca consegui registrar essas informações. Então, todas as informações materiais que eu tenho hoje, eu tenho que fazer uma leitura do prédio, entender como foi feito. Então, é uma corrida contra o tempo. Quanto às questões tecnológicas, eu acho que a gente tem todos os recursos. Tu tem o recurso do vídeo, né? Que tu pode Uhum. mostrar como se faz. Tu tem essas questões do QR Code. Esse pessoal que está fazendo esse evento da bicicleta, né? Que está trabalhando com isso, eles têm uma comunicação excelente via Instagram, via as redes sociais. Então, essa tecnologia favorece. Eles conseguem chegar em muito mais pessoas para apoiar esse registro. Né? Eu acho isso importante, sabe? Antigamente a gente fazia o registro oral escrevendo, né? Fazia gravar, depois passava Sim. limpo. Hoje tu tem várias formas de fazer isso, né? A qualidade também da fotografia, né? Hoje, Uhum. do vídeo, tu vai fazer uma entrevista, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? A gente seria um Exato. rádio, né? Então a gente não estaria se olhando aqui, conversando à distância, né? Então a tecnologia é fundamental. Agora, nunca retira a qualidade de quem a utiliza, né? Eu Uhum. acho que ela tem que ser bem utilizada e as pessoas saber os limites, né? De até onde pode ir, as questões da privacidade das Sim, sim. pessoas, né? Então tem todas essas questões, mas eu acho uma maneira está facilitando o nosso avanço na documentação do registro Uhum. material. Muito bacana. Raul, a gente já está aqui quase nos finalmente do nosso episódio, né? A conversa é tão boa que a gente nem vê o tempo passar. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem está nos assistindo, né, ou ouvindo, ou vendo a gente aqui, dessa importância, né, da questão do patrimônio, dessa questão, da tecnologia, como você muito bem mencionou agora, mas se você pudesse deixar uma mensagem de conscientização ou até mesmo, de oportunidade, né, para pessoas ou até acadêmicos, né, que às vezes não sabem muito bem qual carreira, né, depois da faculdade, assumir, ou um profissional, às vezes, que está fazendo uma transição de carreira, que oportunidades hoje a gente consegue verificar
dessa parte mais tecnológica junto com essa questão analógica? Eu acho que tem que se manter o conhecimento, né, analógico, conhecimento nosso, que a gente adquire, né, ele é muito importante, porque a gente hoje tem muita informação, então tem que filtrar isso bastante. Agora, de turismo, eu tive há pouco fazendo uma palestra lá em Pomerode, sabe? Uhum. Que tem uma outra questão muito bacana que está chegando, que é a questão das madeiras históricas. Sabe? Eu fui num seminário nacional fazer uma palestra sobre enxaimel, com pessoas de várias partes da Argentina, de outros países, que estudam as madeiras históricas. Então, eles Uhum. coletam, eles entendem. É um outro trabalho que está começando. Essa é uma oportunidade para quem Uhum. começar a trabalhar, eu acho bem importante. Agora, qual é a leitura que a gente tem de Pomerode? Pomerode é uma cidade que gosta da sua cultura. É uma cidade que preservou a sua cultura. Né? O enxaimel lá é muito bem cuidado. Em outras cidades, como eles tocam Uhum. fogo, eles queimam, eles dizem que atrapalha. Ou seja, eles estão botando fora o futuro das novas gerações. Sabe? E essa questão da arquitetura teuto-brasileira, eu acho também é uma oportunidade. A nossa região Santa Catarina, eu acredito que é, porque a gente tem dificuldade de tudo quando fala dessa arquitetura. É arquitetura, Michael, é arquitetura teuto-brasileira, não é técnica construtiva, não Uhum. é estilo, sabe? Porque técnica construtiva tem tudo, tem técnica construtiva portuguesa, né? Tem a Uhum. técnica, então, é a mesma coisa chamar arquitetura moderna de técnica construtiva em concreto aparente, sabe? Não, é um modo de vida, as pessoas viviam nessas casas, é um contexto cultural, é um contexto Uhum. imaterial, não se resume a uma técnica construtiva. Tá? Mas o que eu queria chegar em Pomerode é uma rica surpresa. E hoje eles estão concorrendo com Gramado Sim. na questão de turismo. Sabe? O ganho é uma cidade pequena. E Gramado cometeu um erro do passado que, que seria o neo-enxaimel, né, que seria prédios novos Uhum. imitando enxaimel. O Até eu vi um falso lá em enxaimel. Pomerode, Uhum. ou o neo-enxaimel, que tem um estudo Sim. acadêmico que chama de neo-enxaimel. Isso aconteceu em Joinville, que ganhava, porque era um momento histórico, não se conhecia, não tinha muito conhecimento, e para deixar a cidade com uma cara, vamos dizer, mais turística, Uhum. dava incentivo, redução de IPTU para quem fazia isso. Tá? Gramado fez isso. Né? Mas Pomerode, ele está chegando lá, avançando muito, porque ele é autêntico. Ele é autêntico. Tu vê, cara, tu tem a leitura, tu vê que a casa é autêntica. Que não é uma falsificação de Uhum. uma cultura, sabe? Então, eu acho que são essas oportunidades. Por exemplo, Joinville era uma cidade que tinha 350 edificações chaimais. Nossa. Não sei quantas tem, liberaram. Então, tem que se aproveitar essas questões, sabe? Eu acho que tem que se compatibilizar. Não se aproveita tudo que tem na Constituição brasileira sobre isso, sabe? O Uhum. Estatuto da Cidade, tem uma série de benefícios, transferência de direito de construir, reduções de impostos. Olha, tem muita coisa ainda para se aplicar. E a gente vai precisar de muita gente para trabalhar nisso, tanto a pessoa da mão de obra, que a gente pode qualificar, né? Eu sou uma pessoa já, vamos dizer, velho, né? Sim. Mas eu tenho conhecimento para saber como se fazia para colocar o vidro, eu tenho Uhum. conhecimento para mostrar como se faz a argamassa de cal. Então, isso tem que... Eu tenho também a minha obrigação imaterial, né? Uhum. Não uma obrigação imaterial, mas uma obrigação de comunicar esse saber imaterial, sabe, Sim. para se construir. E eu acho importante, eu tenho pensado em abrir oportunidade tanto para pessoas que fazem a obra, né, que a Uhum. gente também tem uma equipe grande para fazer a obra, como para estudantes. Os estudantes não têm essa oportunidade na faculdade. A faculdade é muito ampla, são muitos Sim. assuntos. Então, essa especialização que vem depois, até se tem na Univille lá muitos, mas é uma questão mais imaterial.
questão do saber fazer, Uhum. ela está um pouquinho, principalmente na área de restauração, né? Como se restaurar, é uma oportunidade, é uma Sim. oportunidade. E Raul, você quer deixar aqui algum contato, alguma rede social que o pessoal possa seguir para ver o teu trabalho, entrar em contato se tiver alguma dúvida, algum convite para te fazer também? Eu tenho no Instagram, que é o meu nome, né? Raul Walter da Luz, tudo junto, com Walter com W. Walter é sobrenome também, Uhum. porque tenho uma ascendência alemã, né? E também uma ascendência assim bem do interior do Rio Grande gaúcha mesmo, que tem português, francês, bugre, negro, Sim. tudo junto. Então, é uma coisa boa. E tenho esse Instagram e tem a empresa aqui que pode procurar também, que é RW Luz, Uhum. Arquitetura e Restauro. Vocês podem encontrar pelas mídias sociais, né? E também estou muito aberto agora, estou trabalhando com alguns, abrindo um pouco. Antes eu trabalhava muito sozinho, né? Fazia todas as etapas, e eu estou abrindo mão disso, buscando já a formação. Então, hoje eu estou trabalhando com mestrando, doutorando também da Univille, que Uhum. estão na área de madeiras históricas, tá? Que eu achei muito interessante. Eu sempre também, lá em Porto Alegre, a gente tem uma marcenaria, tem a marcenaria e serralheria para atender as obras de restauro, então eu trabalho com Uhum. madeira já há mais de 30 anos, sabe? Mas aprendo muito com eles, porque eles têm um conhecimento, eles têm conhecimento de tirar pequenas amostras Uhum. e verificar qual é a madeira de fato, né? Qual é a região que ela existia. Então, a gente consegue fazer um mapeamento interessante aqui da região de Joinville, né? Com as madeiras utilizadas, as madeiras araucária que descia a serra, com um outro ciclo econômico. Mas eu acho que é isso. E convidar todo mundo para desenhar aí, para desenhar os prédios históricos, sabe? Que é muito legal e a gente está fazendo um registro das paisagens culturais nesse momento. Muito bom. Raul, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter conversado contigo, de ter explorado muito esse teu conhecimento e deixar aqui também, né, São Bento do Sul, a JCI São Bento do Sul à disposição para qualquer parceria que você queira fazer, porque eu acredito que é a partir desses contatos que a gente também consegue ampliar mais, né, essa educação, essa democratização desse conhecimento que é tão fundamental para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. Eu só queria agradecer para ti, Luísa, e para a tua equipe por essa oportunidade e me comprometo aí a gente talvez faça ali Isso. um programa ao vivo aí com um desenho aí na Praça de São Bento, uma coisa assim. Tá Ótimo, bom? ótimo. Então, já Tá temos bom. compromisso marcado. Vamos só agendar a data aqui, porque com certeza vai ter bastante gente para prestigiar. Obrigada, Raul. Igualmente. Boa noite. E ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Ecos do Tempo, mas quero te fazer mais um convite para continuar assistindo todos os episódios, porque temos muitos convidados ainda bastante especiais para trocar muita experiência e conhecimento aqui com a gente.